30 de setembro. Boa noite, o BATV está começando agora. Veja os destaques desta edição. Sabe qual o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil? O câncer coloretal. E esse ano, só aqui no estado, 1.400 pessoas devem receber esse diagnóstico. Os números são preocupantes, mas a boa notícia é que o câncer coloretal tem cura, quando descoberto precocemente. Mais um aumento de combustíveis deixa motoristas sem saber como economizar. Tá muito pesado. Desse jeito aí, muitos motoristas aí não aguentam não. E nos destaques estaduais, as 12 pessoas que morreram ontem no acidente entre um ônibus, uma carreta e uma van no extremo sul do estado já foram identificadas. 22 pessoas ficaram feridas. A vacinação contra a Covid-19 segue aqui em Vitória da Conquista. Hoje, os jovens a partir dos 16 anos, sem comorbidades, receberam a primeira dose da vacina. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades também estão sendo vacinados. A geração mais conectada no celular registra tudo, principalmente um momento tão aguardado, a vacinação. Tava a mil, né? Eu esperava sim. Rafaela também registrou esse dia. Para ela, o período de pandemia tem sido muito difícil e essa primeira dose da vacina é motivo de felicidade. Tava rezando pela vacina e agora que a gente tomou, felicidade demais. O movimento nos pontos de vacinação foi intenso nesta quinta-feira. Vitória da Conquista começou a vacinar adolescentes a partir dos 16 anos sem comorbidades e de 12 a 17 anos com comorbidades. Além da aplicação da primeira dose da vacina nos adolescentes, o município também aplica a dose de reforço para os idosos a partir dos 80 anos, que tenham tomado a segunda dose há 6 meses, e também as pessoas a partir dos 18 anos com imunossupressão. Além disso, também estão disponíveis no município as vacinas para a segunda dose, Oxford, Pfizer e Coronavac. Cristina veio tomar a segunda dose da Pfizer hoje. Para ela é um momento de alegria e também de dever para preservar a saúde de todos. Foi bom, né? Um dever cumprido, né? Se preservando e preservando também os parentes, quem está próximo da gente, né? Raíssa também garantiu a segunda dose. A estudante de medicina disse que também foi uma dose de alívio. Pessoas novas, assim como eu, tá conseguindo se vacinar, então é um alívio saber que estamos progredindo. E amanhã, aqui em Vitória da Conquista, tem vacinação contra a Covid. Na zona rural, com a primeira dose para adolescentes do distrito de Roseira. Na zona urbana, a vacinação é de segunda dose para quem tem data agendada para o próximo sábado ou datas anteriores. A terceira dose é para imunossuprimidos acima de 18 anos e idosos acima de 80 anos. E o BATV fala agora sobre o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil em homens e mulheres, o câncer coloretal. Para se ter uma ideia, 40 mil brasileiros devem receber o diagnóstico em 2021. Na Bahia, esse número pode chegar a 1.400 pessoas. As chances de cura aumentam com a descoberta precoce do tumor. E a alimentação é um dos fatores de risco. O câncer coloretal, também conhecido como câncer do intestino, é um tumor maligno que se instala no reto, parte final do intestino grosso. A doença atinge homens e mulheres. É mais comum a partir dos 50 anos. O principal exame para detectar a doença é a colonoscopia. Ela deve ser feita de rotina, como exame preventivo a partir dos 45 anos, ou se o paciente apresentar sintomas. Deve ser investigada, anemia sem causa aparente, deve ser investigada com colonoscopia. O câncer coloretal é silencioso. Os sintomas aparecem na maior parte dos casos em estágios mais avançados. Sangramento nas fezes, associado à perda ponderal, alteração do ritmo intestinal, paciente que alterna diarreia com obstipação, perda de peso, aumento do volume abdominal, dificuldade para se alimentar, perda de apetite. Enfim, esses sintomas, se perduram mais de 2 semanas, devem levar o paciente a procurar o médico para avaliar a causa. Os fatores de risco para o câncer do intestino estão relacionados à alimentação. A alimentação rica em alimentos ultraprocessados, pobre em fibras, rica em carne vermelha, etilismo, e alguns fatores de risco associados a hereditários. Pacientes que têm
doenças que provocam câncer coloretal, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, são pacientes que são pacientes de risco para câncer coloretal. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que o Brasil deve ter este ano 40 mil novos casos de câncer do intestino. A projeção para a Bahia são de 1.400 casos da doença. Os números são preocupantes, mas a boa notícia é que o câncer coloretal tem cura, quando descoberto precocemente. Por isso é tão importante ir ao médico regularmente. Noélia foi diagnosticada com câncer do intestino há 2 anos. Na época tinha 32 anos. Por causa da idade, nem suspeitava que poderia estar com a doença. Foi preciso passar por vários médicos. Eu tive sangramento nas fezes, depois eu comecei a sentir dores abdominais e na região do quadril. E eu procurei a unidade de saúde da minha cidade, passei pelo clínico geral. Ele suspeitou que poderia ser hemorroidas. Por conta da minha idade, não suspeitou logo do câncer de início, porque eu tinha 32 anos na época. Mas eu não melhorei, procurei a emergência, lá eles me pediram uma colonoscopia, fiz essa colonoscopia e daí eu fui diagnosticada. Já saí com o resultado de diagnóstico de câncer. Hoje, Noélia usa uma bolsa de colostomia e vem fazendo acompanhamento médico. Faz questão de passar esperança para quem enfrenta a doença. Aliás, estar bem psicologicamente foi fundamental para superar a fase mais difícil. A gente não tem que preocupar com o tempo que a gente perdeu. A partir do momento que a gente descobre o câncer, a gente tem que preocupar com o tempo que a gente vai ganhar. E se aproximar de pessoas queridas, não deixar se abater, nos fortalece a cada dia. Amanhã, 1º de outubro, vamos ver como fica a temperatura para esses primeiros dias do mês aqui em Vitória da Conquista. O mês de outubro chega nesta sexta-feira com temperaturas amenas e sol. Não há previsão de chuva em Vitória da Conquista. As temperaturas podem variar entre 18 e 30 graus. No sábado, as nuvens devem aumentar um pouco, mas o sol predomina na cidade. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima pode chegar aos 31. Também não tem previsão de chuva para o domingo, é sol e calor. As temperaturas devem se manter entre os 18 e os 31 graus. Mais um aumento no preço dos combustíveis. Desta vez foi o diesel, mais de 8% de reajuste. Um impacto num setor que só tem registrado aumento nos últimos meses. Os motoristas já não sabem mais o que fazer. E o pior é que esse aumento impacta em muitos outros produtos. Depois de quase 3 meses em estabilidade, a Petrobras anunciou ontem um reajuste de mais de 8% no preço do diesel. Nessa rede de postos de combustíveis, por exemplo, ontem um novo carregamento do combustível chegou aqui e já teve alteração de preço. O litro do diesel passou de R$ 5,05 para R$ 5,35. Nem mesmo o gerente esperava por esse aumento. Veio com uma diferença bem mais salgada e bem maior do que foi anunciado pela Petrobras, né? A refinaria deu um ajuste de 25 centavos, a gente chegou a receber com 30 hoje. A notícia, é claro, deixou o consumidor ainda mais desanimado. Esse caminhoneiro que roda com diesel não esconde a preocupação. Está muito pesado. Desse jeito aí, muitos motoristas aí não aguentam não. E principalmente os proprietários de veículos. Afonso já tinha trocado a gasolina pelo diesel, na tentativa de economizar. Mas agora está pensando em trocar o carro pela bike. A melhor coisa que tem, a bicicleta. Se o preço do diesel não está agradando, imagine o da gasolina, que está custando em média R$ 6,45 o litro. Com o aumento do diesel, quem abastece a gasolina teme que o combustível sofra outro reajuste. Cleiton, que é pintor, deixou de rodar com o carro há meses. Agora só tem usado a moto para trabalhar. Mesmo assim, não sabe por quanto tempo. Para mim tá ruim demais, que eu rodo muito, entendeu? Eu rodo muito a cidade e não tem nem condições da gente estar botando gasolina, porque do preço que tá, não tem condições não, minha amiga. A preocupação não é para menos. A prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede as variações mensais dos valores dos produtos, mostrou que nesse mês de setembro, o maior valor desde 1994. Se olharmos para os últimos 12 meses, o susto é ainda maior, alta acumulada de 10%. Tantos aumentos deixam Paulo desanimado e sem perspectiva de melhora. Infelizmente, só expectativa negativa, né? Porque
Assim, a gente roda para a empresa, mas também a gente roda para o nosso pessoal, né? Nosso lazer, a gente que tem carro também. Para a gente adquirir o produto para colocar dentro do posto, cada dia que passa está mais caro, muito mais caro. Tem dificuldades até para comprar, porque você não consegue fazer uma reserva mais. Pois aí, os aumentos têm provocado um efeito cascata. Quem tem animal de estimação deve ter percebido que até o preço da ração subiu. E para quem cuida de cães e gatos em ONGs, a situação ficou ainda mais complicada. Com o preço da ração em alta, até a procura por adoções tem diminuído. Caio é um gatinho que foi atropelado e resgatado. Hoje está em um lar temporário e os nutrientes na alimentação têm ajudado muito na recuperação dele. Por outro lado, o aumento de preço da ração trouxe mais desafio para as ONGs como a Salve um Gatinho de Vitória da Conquista, já que os apoiadores tiram o dinheiro do próprio bolso. Impacta bastante, porque hoje um fardo que você compraria 15 quilos, você só compra de 10. Então, assim, dificulta bastante porque o número de animais não diminui, né? Então, a gente fica numa situação bem complicada. Não foi só ração que aumentou, areia aumentou. Tudo aumentou, aí a gente tem que se preparar para isso. A ração de animais PET subiu de preço mais de 6% neste mês de setembro, número que é resultado do impacto de exportações dos produtos base utilizados na composição da ração, como soja, milho e arroz, que além disso tiveram reajustes constantes nessa pandemia. Nessa loja em Vitória da Conquista, por exemplo, a ração aumentou 40% do ano passado para cá. Com isso, os clientes mudaram de estratégia na hora das compras. O pessoal está migrando. Quem dava uma ração super prêmio passou para prêmio. Quem dava prêmio está passando para um standard. E com esses aumentos constantes no preço da ração, há impacto também na adoção dos animais. Eu acho que as pessoas ficam um pouco receosas até de adotar. A gente percebeu que tem sido mais difícil conseguir a adoção ultimamente. E eu acredito que o preço das coisas tem influenciado nisso sim. E a gente volta a falar do tempo aqui pela região. Vamos conferir agora a previsão para esta sexta-feira em Aracatu, Itapetinga e Guanambi. Em Guanambi, outubro chega com sol e calor, não deve chover nesta sexta-feira. As temperaturas variam entre os 21 e os 34 graus. Em Itapetinga, tem aumento de nuvens nesta sexta-feira, mas não deve chover. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 32. Em Aracatu, a sexta-feira deve ser com céu limpo e sol, mínima de 18 e a máxima não deve passar dos 30 graus. E a seguir você confere os destaques estaduais. Aniversário Açaí Atacadista.